Ópios, édens, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Por favor. Boa tarde, gente. E obrigada pela oportunidade, né, de estar compartilhando com vocês algumas questões aí que eu venho pensando e poder estar construindo junto com vocês formas de pensar e de atuar e de viver, né, nessa situação, e construir perspectivas. Eu venho trabalhando já há 20 anos com dificuldades na vida escolar, então é desse terreno que eu vou partir, né? Eu coordeno um serviço de atendimento psicológico a crianças, adolescentes e até adultos que estão com dificuldades na sua vida escolar. Isso me fez me encontrar com a questão da medicalização, né? Porque cada vez mais, né, as dificuldades escolares são vistas como questões de saúde mental das crianças individualmente, ou de questões neurológicas das crianças, como se fosse alguma coisa que fosse do corpo delas, né, em vez de alguma coisa de funcionamento institucional que precisasse ser repensado. Me fez compor o GIC, né, e a Associação Brasileira de Psicologia Escolar Educacional. Quero dizer que isso tudo me levou também por caminhos aí em que eu participei, né, de uma equipe do Instituto de Psicologia da USP que deu assistência a Suzano no ano passado, né, diante da tragédia lá que aconteceu, do tiroteio, né, que morreram alunos da Escola Raul Brasil, a coordenadora, e foi a primeira vez que eu me deparei com um grande sofrimento de ordem coletiva dessa intensidade, né, atingindo uma comunidade. E eu estava pensando, né, o quanto uma das aprendizagens, né, que veio de lá é que quando alguma coisa, e que são coisas que eu já tinha visto em outras experiências, né, que quando a gente tem um grande drama que é de ordem coletiva, os dispositivos coletivos de lidar com isso são os mais potentes, né? Muito mais do que os atendimentos individuais, por exemplo, né? Para falar em psicologia, os atendimentos em grupo eram muito melhores para as pessoas, faziam muito mais bem para as pessoas. E nós estamos vivendo agora um drama, uma calamidade, uma tragédia de ordem coletiva, eminentemente coletiva, né? Então, eu fico muito contente de poder participar desse momento que tem essa proposta, né, de diálogo, de pensamento, de pensar coletivamente, né, um dispositivo em que a gente pode estar interagindo intensamente, né, com quem está assistindo, porque, gente, eu falei, quando me veio o convite, falei, vocês estão esperando o quê? Uma pessoa que está cheia das certezas que vai dar um monte de receitas? Eu não estou nessa situação, acho que seria uma loucura se alguém tivesse, né? Eu estou cheia de dúvidas, eu estou cheia de não saberes, e é uma situação absolutamente nova, a gente não tem referências, e em dispositivos coletivos que eu acredito profundamente para a gente poder pensar saídas, para a gente poder se localizar, para a gente poder encontrar caminhos de preservar nossa saúde mental e construir o presente e o futuro, ressignificando, inclusive, o passado, né? Acho que é isso. Maravilha, obrigado, Bia. Então passo a palavra para a Fran também fazer sua saudação inicial para a galera que está nos assistindo. Já estamos com 15 pessoas ao vivo no YouTube. Olá, boa tarde.
Primeiro, eu agradeço o Eduardo pelo convite, admiro o Eduardo enquanto um organizador, né, da Casa de Vidro e desses espaços. Agradeço que tenha gente com essa disposição de tentar organizar e pensar espaços nesse momento em que parece que tudo que a gente está fazendo é em vão e de que tem coisas tão maiores, né? Mas eu acho que esse tem sido um jeito muito importante da gente se manter juntos, né? De alguma forma, não colados, né? Não próximos, mas juntos. Eu sou professora, e sou antropóloga, faço doutorado em antropologia e tenho tentado pensar relações, né, de maternidade, relações de convívio social. Para mim, esse convite é uma oportunidade de aprender com a Beatriz, que é psicóloga, né? E acho que uma oportunidade de exemplificar o que é estar numa quarentena com uma criança. Como uma estudiosa de gênero, né, eu tento pensar essas relações de trabalho doméstico, de família, ao mesmo tempo que eu acho importante pontuar que eu estou numa situação muito de privilégio, porque eu estou numa quarentena, numa casa de tamanho grande, né, com um companheiro que, de certa forma, divide esses trabalhos domésticos comigo, e tenho acompanhado nesse movimento todo, né, de sofrimento, um sofrimento muito grande de mães, e como a gente pensar esse papel da mulher nesse momento, né, de quarentena, quais impactos que essa quarentena vai ter para elas, e o que, obviamente, impacta nas crianças também. Vou chamar o Raul, que é o meu filho, que estava no cartaz para ele se apresentar. Vem cá, filho. Vem cá para você falar seu nome. Como é seu nome? O que você está achando da quarentena? O que você está achando de ficar em casa com a mamãe? Bom? E do corona, o que você está achando? Bobo? Bobo. Fala, Raul, beleza? Ó, Raul, lembra que você tocou bateria aqui, ó? Você tocou bateria. Valeu, Raul. Dá tchau ali, então fala tchau. Tchau. Valeu, até mais. Um abraço, Totonho, também. Pode sair com ele, por favor. Tchau, gatinho. Vai lá. Tchau. Então, eu acho que é só isso, a apresentação do Raul, mas um pouco para falar dessa nossa rotina, né, em tempos de quarentena. Eu sou pós-graduando, então isso acaba que eu já tinha muito costume de ficar em casa. O que tem impactado para mim mais é esse período sem escola, e como estudiosa, né, dos povos indígenas, que convive com as mulheres indígenas, tenho tentado pensar essas diferentes possibilidades de relações intrafamiliares, essas diferentes possibilidades de família. A gente, na antropologia, discute muito isso, né? Quando a gente fala em família, a gente está falando de muita coisa, muito ampla, a gente não está falando só de pai, mãe, filho, família perfeita. A gente tem no Brasil muitos lares chefiados por mulheres. Então, quando a gente está falando de família, a gente está falando de uma diversidade muito grande de pessoas e de status, né, de possibilidades, que eu acho que é interessante a gente pensar também quando a gente vai tratar qualquer tema que for e envolver família. É isso. Maravilha, então obrigado a vocês pela presença, pela disponibilidade de estar participando do debate. E vamos então começar o nosso papo pensando um pouco sobre a questão dos efeitos psicológicos e que também são somáticos, né? Digamos, os efeitos psicossomáticos dessa nossa condição atual de confinamento que a pandemia nos impõe, né? Então, eu queria saber o que vocês pensam sobre os impactos que tem na nosso equilíbrio, na nossa saúde psicossomática, essa nova condição realmente sem precedentes que nós estamos tendo que vivenciar nas últimas semanas, que é esse confinamento, esse isolamento social e uma espécie de relacionalidade com os outros que se pauta muito pela questão do medo, né? O Vladimir Safatli, um dos grandes filósofos brasileiros, escreveu um livro chamado O Circuito dos Afetos, onde ele faz um pouco essa crítica do medo como afeto dominante. E, no entanto, agora a gente parece que não consegue escapar nesse drama coletivo desse medo como afeto dominante, né? Parece que o outro representa um risco de contágio, né? Enfim.
E eu queria saber especificamente também para as crianças, né? O que significa para elas, né? Como elas se sentem, como elas reagem a isso de estarem confinadas no espaço doméstico, né? Sem poderem ir para a escola, sem poderem brincar num parquinho, né? E aí a gente pode também mencionar a obra que a Beatriz nos recomendou, que é o desemparedamento da infância. Ou seja, muitos pesquisadores têm dito que é importantíssimo para o desenvolvimento, né, das crianças, que elas possam estar em espaços abertos, possam brincar na natureza, possam explorar territórios mais amplos, possam ter um pouco essa vivência do selvagem, né, do não civilizado, e possam aprender sobre um mundo mais amplo, né? Então eu queria saber o que vocês pensam disso, qual que é o impacto do isolamento na psique humana e especificamente nas crianças, né? Como que isso começa a impactar essas convivências familiares durante a pandemia? Quem quer começar? Beatriz ou Fran? Acho que eu posso começar com um relato mais desabafo e depois a Beatriz segue. Bacana. Inclusive, eu vi o seu vídeo, né, Beatriz, que foi enviado e reconheci muitas coisas no meu convívio naquele vídeo, naquela sua fala. Eu posso responder, então, mais enquanto mãe, né, a partir de uma análise do comportamento do meu filho e de relatos de pessoas próximas que compartilham o que é essa quarentena com uma criança. Meu filho, vocês viram, ele tem 3 anos, né? Ele vai na escola desde 1 ano. Eu tenho explicado para ele sobre o corona, fiz alguns experimentos que eu vi na internet, explicando a importância de lavar a mão, né? Tentando mostrar para ele que existe uma coisa fora que, de certa forma, está além do nosso controle. Ele fala do vírus de vez em quando, né? Que o corona é chato. Eu não acho que ele está nervoso e agitado nesse momento, mas eu sinto uma ansiedade, como abrir a porta da geladeira, que era uma coisa que ele nunca fez. Ficar comendo muito o tempo todo, querendo comer, né? Buscando alguma coisa que não sabe o que é. Mas, em geral, como eu disse, a gente está confortável, ele está feliz de estar aqui. Eu achei muito interessante um relato de uma amiga minha na internet, falando que ela estava assistindo o jornal com o filho dela, né? Assistindo o jornal, a TV ligada, e o filho dela falou: mamãe, tira o jornal porque eu tô com medo desse programa. Então, assim, ele de certa forma, ele estava aterrorizado com algo que ele nem sabia exatamente o que era. Eu acho que existe uma percepção das crianças sobre algo que está acontecendo, mas que talvez elas não saibam nomear, não saibam exatamente o que é. Nem a gente sabe, né? Sendo sincero. Maravilha. Bia? Bom, eu vou começar falando de alguma coisa que assim, que é mais, que não pega só a infância, não trata só da infância, e depois eu vou afunilar para essa questão, né, que a Francine trouxe, né, até contando um pouco o que é esse vídeo aí, que eu falei nesse vídeo que ela viu. Com relação aos impactos do confinamento na saúde mental, olha, a Francine falou, né, de uma coisa muito importante, que é a questão da diversidade, né? A gente tem uma diversidade enorme de experiências que estão acontecendo. Isso é só dar uma passadinha no Facebook que a gente percebe como é que as experiências estão sendo tão diferentes. Veja, por exemplo, até a fala do seu filho, Francine, que quando o Edu pergunta para ele assim: o que você está achando de ficar em casa? Né? Ele falou: bom. Né? Tem gente que está achando bom, tem gente que estava numa vida louca, né? Que está até curtindo poder ficar um pouco em casa, né? Porque não podia nunca ficar em casa. Está gostando disso. Então, eu acho que uma das coisas que deixa a gente meio confuso assim, está tendo uma diversidade enorme de experiências, né? Quer dizer, a gente já sabe que o ser humano é diverso, mas agora isso aparece muito explicitamente, né? E eu acho boa essa sensação de confusão, porque se a gente não se paralisa,
ela é uma grande oportunidade para a gente aprender sobre a humanidade, para a gente aprender sobre a gente mesmo. O meu filho também em muita coisa está achando bom ficar em casa. Ele é do tipo que adora telinhas. Foi uma batalha que eu perdi para as telinhas. Ele tem quase 20 anos, né? Ele é adaptado a essa vida. E tem uma galera que né? Quer dizer, a turma dele está curtindo. Eles jogam muito. Eles jogam, inclusive, assim, internacionalmente, né? Eles morrem de rir. Tem festinha todo dia. Então, eu acho que é importante a gente, né? Eu até abri minha fala falando do sofrimento, do drama, né? Mas eu acho importante a gente perceber que tem diversidade, inclusive, nisso. Tem pessoas que estão num sofrimento intenso, que estão tomadas de tarefas, muito mais tarefas do que tinham antes, que estão perdendo seres amados, ou que estão doentes, né? Ou que estão muito angustiadas, estão entrando em depressão, ou estão aprofundando uma depressão em que elas já estavam. E tem as pessoas que estão vivendo experiências boas. Bom, então, como é que afeta a saúde mental, o psiquismo? No geral, será que a gente pode falar no geral? Eu acho que é muito importante a gente estar atento também a essas singularidades aí, né? O Vladimir Safatli fala, olha que interessante, de que a gente tem que localizar como é que está sendo agora, pensando em que isso se assenta em como estava antes. E aí me preocupa porque minha participação no Fórum sobre Medicalização me fez agudizar a percepção de que essa situação, que é basicamente uma tragédia, se assenta sobre uma sociedade em que o sofrimento foi sendo cuidadosamente trabalhado pela indústria farmacêutica, né, e seus desdobramentos e seus tentáculos, para a gente pensar sofrimento como distúrbio, sofrimento como alguma coisa que é indesejável, contrária, significa o contrário de saúde que a gente precisa evitar a todo custo. Né? Então, nós estamos numa sociedade que já vinha se fragilizando para enfrentar sofrimentos e para significar o sofrimento, em que o sofrimento era tido como alguma coisa que então eu preciso tomar um remédio, então eu devo estar com algum distúrbio, então deixa eu ver qual que é o meu diagnóstico, né? Ao contrário de se perceber o sofrimento, claro, o sofrimento até um certo nível, né? Como uma oportunidade de fortalecimento, como uma oportunidade de contato com a vida inteira, integral, porque isso é viver. A vida é integral, a vida tem sofrimento, faz parte da vida. E o sofrimento traz possibilidade de crescimento, possibilidade de desenvolvimento, né? Por isso que eu gosto da frase do confesso que vivi. É isso, a gente mergulhar na vida, né? É a gente aguentar o sofrimento e aprender com o sofrimento, até onde seja possível para a gente, né? Claro que tem um nível que é patológico, a gente deixa de funcionar, deixa de conseguir se haver com ele, passa a ter um outro caráter, né? Mas, enfim, é nessa sociedade medicalizada, com medo de sofrimento, e aí talvez isso também tenha a ver tem uma certa relação, não é só isso que está envolvido na relação de medo dos outros, né? Mas essa é uma das dimensões que está posta aí nesse medo dos outros.
O outro também pode ser fonte de sofrimento, né? Bom, então, é nessa humanidade fragilizada e com medo de sofrer que se abate essa tragédia, né? Uma explosão de problemas, né, de necessidade de socorro psíquico, de amparo psíquico, de tratamento psíquico. Bom, qualquer tragédia traz isso, né? É muita coisa para absorver, para metabolizar, para poder se haver, né? Mas realmente eu fico muito preocupada, porque essa em particular está caindo no terreno de uma sociedade medicalizada, em que as pessoas estão muito fragilizadas. A gente já via vendo, né, uma explosão aí de suicídio, automutilação, né, de muitas expressões de sofrimento. Entendo que quem sabe, né, essa experiência extrema que a gente está vivendo, né, nos possibilite, se a gente conseguir voltar o nosso olhar para isso, a ressignificar o sofrimento como oportunidade de crescimento, né? E não só isso, mas também eu não acho que a gente só cresce pelo sofrimento, eu acho que a gente cresce principalmente pelo encantamento da vida, né? Pelo caráter encantado que a vida pode ter, né? E valer a pena. Mas a gente também está voltando o nosso olhar, né, para o que a gente está podendo ter de encantador. Porque essa situação também está trazendo para muita gente oportunidade de vivenciar a solitude, contato consigo mesmo, perceber o que lhe é significativo, o que lhe faz falta, o que não lhe faz falta, o que se pensou que era muito importante e de repente se vê que não era tanto, porque pode-se fazer uma outra experiência, né? Então, fico muito preocupada, e daí, com a gente aproveitar essa situação para questionar o normal, né? E aí eu vou entrar nesse vídeo aí né, que a Francine assistiu, que eu falava assim da questão do normal na educação escolar, né? Das crianças ficarem dentro das escolas basicamente confinadas entre quatro paredes. Crianças e adolescentes e adultos, né, que já vivem fora da escola, muito confinadas, já viviam, né, muito confinadas, fora da escola. E que essas agitações e angústias, né, que para uma criança pode ser mais por uma questão ou outra, mas tem muitas crianças que essa agitação, essa angústia que se traduz muitas vezes em estar comendo muito, em estar zanzando para lá e para cá, e mexendo em coisa, e aprontando, né? Às vezes fica agitado, e os pais ficam assim, o que eu vou dar de atividade, o que eu vou inventar, eu não estou podendo brincar, ai, como é que a professora aguentava, ai, estou respeitando os professores, porque como é que eles aguentavam ficar com 35 se eu não aguento ficar com 1, eu não aguento ficar com 2, né? Que isso, eu vejo muitos pais pensando assim, estou louco para voltar à escola, porque daí, assim, numa ideia assim, a gente volta ao normal, e aí eu aguento uma parte do tempo, e a professora aguenta outra parte do tempo, essa agitação, essa ansiedade que as crianças têm, né? Eles são filhos da ânsia da vida por si mesmo. Né? Lembrando até uma outra frase que eu falei aí no começo, né? Acho que muita gente
que está vendo agora não estava. A questão é dividir a dureza dos efeitos de confinar crianças, ou a gente aproveitar esse momento para pensar muito a respeito dos efeitos de uma vida, disso que era o normal, né? Uma oportunidade para a gente perceber mais agudamente o quanto isso é profundamente prejudicial para as crianças, em princípio. Né? Eu vou pedir licença. Ó, vocês vão me controlando o tempo aí, viu, gente? Tudo Porque bem. eu sou prolixa para... Mas, bom, não vou ler, não. Ó, queria mostrar isso aqui. Esse material é um material produzido numa associação da Sociedade Brasileira de Pediatria com o programa Criança e Natureza do Instituto Alana, né? Se chama Benefícios da Natureza no Desenvolvimento de Crianças e Adolescentes. E aí, gente, eles discorrem sobre o quanto se movimentar ainda livre em espaços abertos é importante para o desenvolvimento geral da criança, que soma, né? Eu já via vendo nos atendimentos a a crianças e adolescentes com queixas escolares, a gente já vinha vendo, já vinha identificando esse sofrimento deles e começando a fazer trabalhos com ele do lado de fora e não só fechado no quartinho, né? No setting terapêutico clássico, né? E a gente percebia isso, que inclusive depois eu soube que os pediatras vêm notando e alertando a sociedade. As crianças estão ficando sem equilíbrio, as crianças estão ficando sem tônus muscular, as crianças estão ficando obesas, com uma série de problemas de saúde, né? Com tendência a ter falta de vitamina D, que a receita não é, então vamos tomar vitamina D, é sol, né? Bom, quero dizer por último também que eu estou falando muito de uma realidade que está mais próxima para mim, né? Eu não sei como é que está sendo em comunidades ribeirinhas, eu não estou, né, assim, Francine, né, que estuda os indígenas, eu não sei se ela se debruçou mais sobre os indígenas na Amazônia, mas eu sei que uma das coisas que acontece lá é que lá é impossível ficar confinado, é muito calor, não dá para ficar todo mundo fechado dentro de casa, né? Então, assim, quero dizer que eu estou falando mais do universo que eu conheço.